Preciso falar francês para morar na França? Acredito que essa dúvida já passou pela sua cabeça e no vídeo de hoje discutiremos sobre. Mas quem já me segue por aqui, acredito que já sabe qual é a minha opinião sobre. E aí, precisa ou não? Salut mes amis, ça va? Eu me chamo Miriam Gelsch-Lester, sou brasileira, moro 1 ano e meio aqui em território francês e no vídeo de hoje discutiremos sobre a língua francesa. Muitos me perguntam, Miriam, preciso falar francês para morar na França? Parece uma dúvida meio óbvia, pois na França falamos francês, mas às vezes aparece uma oportunidade de trabalho, por exemplo, e não necessariamente essa pessoa estava estudando a língua francesa. Aí a dúvida. E não, esse canal não passará a ser de ensino de língua francesa, mas é um assunto importante aí dentro de vários, que você precisa saber antes de morar em território francês. Mas nesse vídeo, apesar de falar do ensino e aprendizagem da língua francesa, falarei em português, pois devido ao título, acredito que as pessoas que chegaram ao vídeo ainda não sabem a língua francesa. Porém, se você quer assistir um vídeo meu todo em francês, deixa aqui nos comentários. #grava em francês. Primeiro ponto, esse vídeo aqui foi pensado em você que pensa em vir para a França, trabalhar, morar, se estabilizar aqui em território francês, seja aí por um período curto, ou quem sabe para a vida toda. E consequentemente precisará aí procurar um trabalho, viver, conviver com os franceses. E sem a língua francesa, sim, fica bem difícil. Então, sim, é importante, essa é a minha opinião pessoal, você ter uma boa base, uma boa noção da língua francesa. Tanto para passar na entrevista de trabalho, e eu já falei isso também em outro vídeo, vou deixar aqui embaixo, caso você não tenha assistido ainda sobre o trabalho em território francês, quanto para conviver numa sociedade francesa. Mesmo que você já tenha conhecidos aqui em território francês que fale o seu idioma, muitas vezes as pessoas acabam se frustrando com o passar do tempo porque ficam dependentes dessas pessoas para resolver tudo. Então é isso que você quer para você? A não ser que você venha para território francês e tenha um tempo para se dedicar aos estudos. Aqui em casa, por exemplo, caso você não saiba, seja novo no canal, eu tenho 2 filhos, uma menina de 15 anos e um menino de 11, e agora, depois de 1 ano e meio, eles conseguem se comunicar fluentemente em francês com qualquer francês aqui onde moramos, por exemplo. Mas precisou de 1 ano e meio e eles vão todo dia, o dia inteiro para a escola. Você tem esse tempo para os seus estudos? Caso você não tenha esse tempo hábil para se dedicar aos estudos, eu sugiro que você venha com uma boa noção da língua francesa, pois tudo será bem mais fácil. Então, como saber o meu nível da língua francesa? Obviamente, se você não sabe nada, está começando agora, eu sugiro que você comece aí pelo vocabulário, que adquira vocabulário. Mas eu vou dar várias dicas aí no decorrer do vídeo, segura aí. E a primeira dica de estudo é: afasta esse pensamento de que quando eu chegar na França eu aprendo. Não, infelizmente não é assim que acontece. Você não vai aprender por osmose, não vai chegar um dia na França, no outro dia estará falando fluentemente. Por mais que você conviva com os franceses, infelizmente você precisa de um tempo mínimo aí de estudo. Isso varia muito de pessoa para pessoa, mas como eu já comentei aí anteriormente, os meus filhos, por exemplo, levaram aí 1 ano e meio. Isso que eles não têm mais nada para se preocupar, eles só precisam se dedicar aos estudos. E outras pessoas que convivem comigo aqui de nacionalidade brasileira também levou mais de 1 ano para aprender a falar fluentemente, com um nativo. Obviamente, se você nunca estudou a língua francesa e vem para cá para trabalhar, se você tiver uma noção de comunicação, ok, já é um começo. No decorrer do tempo você vai evoluindo, a língua francesa. Mas uma base de comunicação é necessária. A segunda dica de estudo é: não se apegue à gramática da língua francesa. Por que eu digo isso?
Porque eu fui professora no Brasil, professora de língua portuguesa, e se hoje eu chegasse aí para uma turma de 9º ano e perguntasse o que é uma conjunção, com certeza eles não saberiam me dizer e muitas vezes não conseguiriam nem identificar o verbo da oração. Se você pensou, nem eu, aí eu te pergunto, você é fluente na língua portuguesa? Sim, nós somos fluentes na língua portuguesa, mas não necessariamente dominamos a gramática. Então é mais ou menos esse pensamento que você tem que ter com a língua francesa. No começo é essencial a comunicação. Você não conjugará corretamente os verbos, você não conseguirá afirmar corretamente a sequência da frase. Mas quando você tem uma boa noção, principalmente na escuta, quando você ouve um nativo, você entende o que ele fala, ao responder para esse nativo, mesmo que você não consiga construir a frase de forma correta, esse nativo vai te ajudar. Ele vai falar a frase e você fala, você sabe, ou não. Então é muito mais importante você entender um nativo do que se preocupar em montar a frase gramaticalmente correta. Outra dica que entra aqui na segunda é para você que estuda muito aí por escrita, seja com o aplicativo do Duolingo, por exemplo, ou resolveu comprar um livro de gramática e está estudando sozinho aí e muitas vezes não entende, não conhece a pronúncia das palavras. Cuidado, porque o francês tem muito essa questão de você escrever de um jeito e a pronúncia ser completamente diferente. Nós não falamos da mesma forma que escrevemos. Isso também acontece na língua portuguesa, mas passa despercebido, pois é nossa língua nativa, a gente nem percebe. Mas na língua francesa acredito que é mais forte ainda essa questão. Então treine bastante o seu ouvido, não fique tão apegado ao texto, porque num diálogo não terá texto. Então é mais na escuta mesmo e depois você precisará falar, se comunicar. Mas é essencial você treinar o ouvido. Emendando aí a dica sobre estudar por livro ou aplicativo, é que lá existem frases pré-montadas, que não necessariamente você utilizará na prática com um nativo. Exemplo simples, você vai dizer bonjour, o nativo vai te dizer bonjour. Nós aprendemos que ele vai responder o quê? Ça va? Mas não necessariamente ele falará ça va. E é essas coisinhas que você precisa se atentar quando está aprendendo aí um idioma novo. Tenta pegar essas frases assim mais usáveis no cotidiano deles. Então muitas vezes vai falar pas bom, ou pas mal, ou tipo coisas que não necessariamente está lá no seu livro de gramática. E aí é que está a dica de ouro. Você precisa entender mais do que fala, lembra? Então às vezes você vai falar ça va, ele vai falar ué, ou então ça va, pas bom. Você vai perguntar pourquoi? Para continuar esse diálogo, porque senão vai morrer no ça va. A terceira dica de estudo, fazendo uma correlação lá com a primeira dica, é adquirir vocabulário. Eu não sugiro que você comece por um curso, muito menos um curso tradicional. Porque o curso tradicional, gente, leva muito tempo para te dar um resultado. É questão de 3, 4, 5 anos. E se você pensa em vir para a França, acredito que não seja o melhor caminho. A não ser que você seja muito jovem, 14 anos, 15 anos, 16 anos, enfim, que tenha esse tempo, aí ok. Mas, se não é o caso, você pode estar estudando de forma sozinho, utilizando aí aplicativos como Duolingo, Babel. Gostei bastante do Babel, porque o Babel ele explica muito, questões aí de como montar a frase, por que ela tá assim e tudo mais. E o Duolingo não, o Duolingo já é mais light, então é a questão mesmo de gosto. Outra dica que bem funcional para os iniciantes é estudar por desenho animado. Pega aqueles desenhos assim bem infantil mesmo, que tenha pouco diálogos entre os personagens, porque aqui você estará trabalhando todos os sentidos. O visual, então prestando atenção assim no contexto, a escuta e deixa a legenda, porque assim você vai acostumando com as palavras em francês. Não precisa se atentar a isso, não fica ali apegado à legenda, à gramática e tudo mais que conversamos, mas sim é importante você já ir descobrindo essas palavrinhas, até mesmo porque é bem diferente muitas vezes a fala da escrita, lembra? Falando em estudar por aplicativo,
Vou dar uma dica aqui para vocês. Se você usa o Duolingo para estudar, às vezes você vê tantas vezes a frase ali montada que você meio que já sabe, né, como se monta a frase ao traduzir a frase, coisas do tipo aí que o aplicativo pede. Se você já tem uma noção aí de vocabulário, eu sugiro que você peça ajuda de outra pessoa para estudar pelo Duolingo, por exemplo. Então a dica aqui é não ver as frases que estão ali na tela, as palavras e coisas do tipo. Só ouça e responda para a pessoa. E essa pessoa vai escrever ali para você ou terminar de preencher o que tem que preencher. Assim você treinará 100% da sua escuta. Quer ver? Je vais prendre les mesures de la cuisine. Eu vou pegar as medidas da cozinha. Je vais prendre les mesures de la cuisine. Palavra por palavra em francês. Eu vou pegar as medidas da cozinha. Em francês. Ah, je vais prendre la mesure de la cuisine. Je Vais prendre la mesure. La mesure. Les mesures de la cuisine. Vamos ver se consigo botar para aparecer. Oui. Se você já consegue fazer esses procedimentos, né, estudar dessa forma, ou assistir o desenho sem legenda, por exemplo, e entender todo o contexto, entender aí a pronúncia, né, do diálogo entre os personagens, é bem provável que você já esteja no nível intermediário. Se você já está nesse nível de ouvir e entender, acredito que você já está no nível aí para poder morar na França. Obviamente você não é fluente na língua francesa ainda, mas ficará muito mais fácil, né, a comunicação entre você e esse nativo. Muito melhor do que não saber nada. E a próxima dica que eu dou para você, se você está nesse nível, é começar a estudar por rádio, podcast, música. Muitos me perguntam, Miri, estudar por música funciona? Funciona se você já tem uma boa noção de vocabulário. Então, muitas vezes eu ouço a música, uma vez, duas, três, enfim, vejo se eu entendo ela toda, às vezes você não vai entender, tem coisas que eu também não entendo porque é usado muitas gírias, enfim, coisas que não necessariamente a gente conhece. Então, você ouve algumas vezes a música aí, tenta aí captar o que você entendeu e depois aí sim pega a letra da música e estuda a letra da música. Depois que você já deu uma estudada aí, né, isso leva uma questão de 2, 3 dias, gente, às vezes até mais, depende do seu nível da língua francesa. Então é a questão mesmo de, no primeiro momento, analisar a letra, ver se era isso mesmo que você entendeu e depois você começa a analisar, né, como que eles montaram as frases, em que tempo verbal está esses verbos, aí sim você vai começar a dificultar, né, esse teu ensino aí, que fique um nível mais elevado e consequentemente vai ficar um pouquinho mais difícil. Outra coisa bem importante aqui é ser realista, né? Ser sincero com você, não se auto-sabote, porque eu também fiz isso no Brasil, às vezes eu estava ouvindo uma música e tal e não entendia 100% ou 80% e pensava, quando eu chegar na França eu aprendo. Convivendo, né, vivendo na França fica mais fácil e não fica mais fácil. Então analise bem as suas fraquezas para saber o que você precisa estudar mais. Às vezes é a escuta, às vezes é a pronúncia das palavras, então cada um tem as suas dificuldades. E é por isso que é importante, né, você analisar as suas fraquezas. Agora que você já consegue ouvir e ter uma boa noção, assistir um desenho, uma série e ter uma boa noção, ouvir a rádio e entender o que o locutor te diz, agora é o momento de você se preocupar com a gramática, com a escrita e, consequentemente, né, com o diálogo, com uma conversa fluida. E sim, eu estou 1 ano e meio e agora é que eu estou chegando nesse nível assim de ter uma comunicação mais fluida com um nativo, né? Lembrando que muitas vezes, dependendo da região aí desse país, a pronúncia, né, desses franceses é diferente. E aqui na nossa região, eu moro no sul da França, na região administrativa de Occitanie, e eles têm muita fluência, né, da língua Occitanie, que foi a primeira língua aqui da região antes mesmo do francês. Então, se você conversa com as pessoas um pouco mais velhas, você sente isso, né? Você sente a diferença da pronúncia dessa pessoa, desse nativo aqui da região do sul,
para os nativos de Paris, por exemplo. Então tem diferença, é bem mais carregado e bem mais dificultoso de você entender, e para ver um diálogo você precisa entender bem e ter as respostas ali proativas, né? Não precisa parar, analisar para lembrar o que vai falar. Então no meu conceito isso é ser fluente, né, numa língua, no idioma, e agora é que eu estou alcançando isso. E eu já estudo a língua francesa já faz uns 4 anos. Então por isso que eu digo que não se apegue tanto, né, à escrita, à leitura, à gramática no início, deixa isso pra frente. No meu caso já faz 4 anos que eu estudo e agora é que eu tô começando a pegar firme nisso, até mesmo porque o meu trabalho não exige, né, que eu use a escrita, então é muito mais diálogo do que a escrita. Mas aqui é fundamental você começar a estudar um pouco mais de gramática para conseguir construir a frase de forma corretamente, né, e tudo mais. Não que antes você não consiga manter um diálogo, mas é uma comunicação, né? Não necessariamente uma comunicação fluida. É você saber se fazer entender, né? É diferente. Então aqui nesse nível, a terceira dica de estudo é agora começar a peneirar, né, esse seu francês para ficar mais polido, como eles dizem por aqui. E aqui eu digo que é inevitável, gente, você, principalmente você que não convive com os franceses, ter aulas de conversação com um professor. Então por isso que eu digo que no curso tradicional você fica muito limitado, eles colocam numa sala várias pessoas de níveis diferentes, às vezes a pessoa ali com 6 meses, 1 ano já evoluiu bem mais que o coleguinha do lado, mas a aula fica sempre estagnada naquilo ali, tem que manter, né, um ritmo, né? Enfim, então que dificulta muito para você que está com uma certa pressa para ir para um país francofono, por exemplo. Então acredito que a aula particular de conversação vai ajudar bastante. Eu mesma fiz e faço ainda e acho extremamente importante, porque principalmente se esse professor for nativo e saber o seu idioma, porque muitas vezes você quer se comunicar com um nativo e constrói a frase de forma errada ali e o nativo não consegue te entender, o nativo tenta explicar e você também não entende, então às vezes ficam umas brechas aí, algumas questões sem ser respondidas, né? Algumas dúvidas que não são sanadas, que quando você tem o apoio de um professor, aí sim acredito que vai te ajudar bastante. E se você convive, né, com os franceses, ou melhor, se você já mora na França ou em outro país que fala o francês, gente, não fica trancado dentro de casa. Tem muita gente que me manda mensagem lá nas redes sociais falando: Miriam, faz 1 ano, 2 anos que eu tô na França, mas eu já conheço pessoas aqui, né, que eram conhecidos, que falam português, enfim, e eu convivo mais com portugueses, com brasileiros, do que necessariamente francês, e eu não estou conseguindo desenrolar o meu francês. Gente, não tem jeito, tem que criar coragem, na caruda mesmo, que é como a gente fala, e bater um papo com um nativo e ir tentando destravar essa língua francesa. Não tem mágica, não tem, né, uma bula de remédio, uma receita a ser seguido, é prática, não tem outro caminho. E para fecharmos, né, como que eu vou saber o meu nível de francês? Existem vários testes, né, vários tipos de prova que você pode prestar para saber qual é o seu nível de francês. Tem o DELF, né, que nós comentamos aí também num vídeo, vou deixar aqui embaixo para você assistir também, que teve uma participação especial aí de uma conhecida minha, né, de uma amiga minha, e falou um pouquinho desse estudo da língua francesa, como foi a experiência dela em território francês. E a gente falou um pouquinho sobre isso. E nós falamos aí, né, do DCL, nós falamos do DELF. E no decorrer aí dos vídeos no canal, gente, eu vou trazer mais informações sobre esses testes. Falarei só sobre eles, que eu acho que é importante também. Porque para você que quer vir estudar em território francês, dependendo do curso, você precisa comprovar pelo menos o nível B2. Então muitas vezes eles vão te exigir o DELF, ou não, né? Às vezes é só uma avaliação de nivelamento, por exemplo, ou alguma forma para você comprovar o seu nível na língua francesa. Então depende muito do curso, depende muito da universidade e tudo mais. Então não marca bobeira, dá aquele confere. Se você está inscrito aqui no canal, deixa aquele curtir e eu te espero no próximo domingo às 17 horas aqui no canal. À la prochaine! Se você falar bonjour, ele fala bonjour. Ai meu Deus, eu travo às vezes. Como é que eu posso... O que eles mais falam? É porque eu parei agora pra ver. Salut! É. Se você já tem uma segunda pessoa, não vai responder bonjour, vai responder salut. E acabou.